Quais assuntos dentro da sua área profissional são interessantes para você sugerir como pauta para os veículos de comunicação, TVs, rádios, portais de notícia aí da sua cidade ou da sua região? Eu vou te dar algumas ideias hoje, fica comigo. Todas as áreas de atuação, todas as áreas profissionais, elas têm sempre uma sugestão boa de pauta. Muitas vezes as pessoas que atuam nessas áreas acabam achando que o que elas sabem é natural, é normal, que todo mundo sabe sobre isso, mas nem sempre é assim. Algumas vezes você pode saber de algum assunto dentro da sua área profissional que a maioria das pessoas não tem conhecimento. Para você é natural, porque você atua sempre no seu segmento, você está por dentro de tudo que falam sobre a sua profissão, mas a maioria das pessoas não sabe. E se elas soubessem, isso seria um benefício. E aí que está uma boa sugestão de pauta para que você consiga convencer os veículos de comunicação a fazerem uma reportagem sobre esse assunto e ter você como um entrevistado. O primeiro ponto que você tem que pensar é o seguinte: o assunto que você está sugerindo como pauta para um veículo de comunicação, ele tem a ver com você? Você vai ser uma possibilidade de entrevistado para esse jornalista que vai receber a sua sugestão? Porque às vezes as pessoas acabam sugerindo temas muito amplos e que dão a opção para o jornalista de escolher um outro entrevistado, às vezes de um outro segmento, ou responsável por um órgão oficial da sua profissão, ou quem sabe até mesmo um outro profissional da sua área. Então sempre pense, esse assunto que eu estou sugerindo vai ter eu como possível entrevistado? O jornalista vai logo pensar em mim como uma fonte para falar dentro dessa reportagem? Sempre é importante você se atentar a esse fato. Tá, Felipe, mas qual assunto que eu sugiro dentro da minha profissão, dentro da minha área? Que ideia que você pode me dar? Bem, existem alguns critérios que os jornalistas utilizam para verificar se aquela pauta que ele recebeu de sugestão pode ou não virar uma reportagem, se ela vale ou não vale. E quais critérios são esses? São os chamados critérios de noticiabilidade. Eu vou falar alguns deles aqui para que você possa, dentro da sua profissão, pensar em temas que se encaixam neles, para que eles, é claro, possam te ajudar na hora da seletiva dessa pauta que você vai sugerir. O jornalista vai olhar essa pauta e vai verificar se ela está dentro desses critérios e se ela vale ou não vale virar uma reportagem. Então, o primeiro desses critérios é o critério da atualidade. O assunto que você vai sugerir, ele precisa sim ser um assunto atual, que está em voga nesse momento. Por exemplo, dentro da sua área profissional, você percebeu que houve uma variação no preço do produto ou do serviço que você oferece. Ah, Felipe, eu vendo um produto específico, eu trabalho no comércio, ou eu presto um serviço, eu atendo pessoas num consultório, eu percebi que houve uma variação no preço, ou eu percebi que houve uma baixa na procura. Mas isso aconteceu no mês passado e eu vou sugerir agora como pauta. Bem, o jornalista não vai querer esse assunto para uma reportagem. Por quê? Porque ele não é mais atual. Se aconteceu no mês passado, não interessa mais nesse momento. Tem que estar acontecendo agora. Por exemplo, se você percebeu que hoje está tendo uma variação no preço, que nessa semana que começou essa variação, ou você está prevendo que essa variação vai acontecer logo no futuro, devido a algumas pesquisas ou aos produtos que você precisa para prestar o serviço que você oferece, ou até mesmo por conta de exportação, importação de produtos, aí sim você pode sugerir como uma pauta atual, que está acontecendo nesse momento ou que pode acontecer, uma previsão, é claro, baseada em pesquisas. E isso é muito interessante. Você sempre pode utilizar pesquisas que você acompanha dentro do seu segmento para colocar como sugestão de pauta. Se você viu uma pesquisa na área odontológica que aponta que as pessoas não utilizam fio dental da forma que deveriam, que esse uso não é regular, você pode utilizar isso como uma sugestão de pauta dentro da sua área profissional. Se você, por exemplo, atua, é claro, como dentista na área da odontologia, você pode pegar essa pesquisa, trazer aqui para o local, trazer para a sua área de atuação. No seu consultório você percebe isso, que as pessoas também não utilizam fio dental? Você pode, quem sabe, até mesmo usar essa pesquisa dentro da sua sugestão de pauta, mas trazendo para o local, dizendo, olha, no meu consultório também acontece isso. No meu consultório as pessoas também não usam fio dental como deveriam. Isso vai ser um assunto atual e os jornalistas vão se interessar em entrevistar você para falar sobre esse tema. Então, a atualidade é um dos principais critérios de noticiabilidade. A sua sugestão de pauta tem que ser atual. Vamos falar de um outro critério agora, que é o critério da periodicidade. O que significa periodicidade? É aquele assunto que é sazonal, que acontece em um determinado período do ano. Todo ano ele se repete. Vamos falar das estações do ano. Elas influenciam em algumas profissões. Por exemplo, na chegada do frio, na chegada do outono, do inverno, geralmente os consultórios médicos acabam lotando com mais pessoas que estão com sintomas respiratórios, com gripe. E isso pode ser um assunto
para uma reportagem, para uma entrevista. Vamos supor, por exemplo, você que é comerciante, na época de Páscoa, na época de Natal, são datas comemorativas que geralmente têm uma procura maior por alguns determinados produtos e você pode sugerir isso como pauta. Se você, por exemplo, trabalha na área da construção civil, qual o período do ano que geralmente tem mais construções em andamento? Quando que as construções iniciam? Inicia em janeiro, Felipe, inicia em julho. Eu não tenho noção, mas você aí dentro da sua área vai saber. Então, isso pode ser uma sugestão de pauta. Sempre pense em assuntos que são periódicos, que acontecem em determinado período do ano. É claro, tem que ser atual. Se vai acontecer, por exemplo, no Natal, você tem que sugerir a pauta, é claro, próximo ao Natal. Se você vai sugerir na época do frio, por exemplo, você é médico, vai atender mais pacientes com sintomas respiratórios, quer falar da prevenção a uma gripe, você deve sugerir nesse período, quando o frio está começando, ali em outono ou inverno. Fique atento a essa periodicidade dentro da sua área profissional. Com certeza você vai conseguir pegar alguns temas interessantes para sugerir como pauta. Vamos falar agora de um outro critério de noticiabilidade, é a universalidade. O que isso significa? Esse assunto que você vai sugerir como pauta, ele é universal? Ele interessa para todo mundo? Ou não, ele só interessa para quem mora no Brasil? Ou só interessa para quem mora aí no seu estado? Ou quem sabe até mesmo na sua região, só na sua cidade? Você tem que ficar atento a isso. Vamos usar os corretores como exemplo. Se um corretor de imóveis vai falar que o preço variou um pouco dos imóveis no estado dele, isso só vale para o estado. Para todo o Brasil não vai interessar, porque lá no Amazonas pode não ter interessado, mas no Rio Grande do Sul interessou. Então você tem que prestar atenção se esse assunto ele é universal. Não tem problema se ele interessar só para a sua cidade. Por exemplo, o mesmo corretor de imóveis. Na cidade dele, ele sabe que vai surgir um loteamento novo, que tem alguns quesitos sustentáveis, que vai atrair a atenção dos moradores, das pessoas que moram ali na região e que querem adquirir um imóvel. Isso pode ser uma sugestão de pauta para os veículos de comunicação da cidade dele. Mas se ele for sugerir isso para um veículo a nível de região ou de estado, talvez não interesse. Então você tem que prestar atenção nessas questões. Se o assunto é muito local, só interessa para a sua cidade, você tem que sugerir esse assunto para os veículos de comunicação aí da sua cidade. Na sua cidade tem jornal impresso, tem um portal de notícia, tem uma rádio ou até mesmo um veículo de comunicação de TV, você pode sugerir para ele. Agora, se já interessa para a região, verifique, nas cidades da sua região tem esses veículos de comunicação que vão se interessar por esse tema? Se interessa para o estado inteiro, você pode sugerir para os veículos de comunicação a nível estadual ou até mesmo a nível nacional. Vai depender da universalidade. Então, para quem interessa, para um grande público, para todo o Brasil, interessa só para o meu estado, só para a minha região ou só para a minha cidade? Se atente a isso. Outro critério muito importante é o da proximidade. Esse assunto que você está sugerindo como uma pauta para um veículo de comunicação lhe interessa para uma grande quantidade de pessoas? Ele é próximo dessas pessoas? Por exemplo, dentro da sua área profissional, pode ser que tenha algum tema que só interessa para um nicho muito específico de pessoas, para uma quantidade pequena. Então, quanto mais interessar para uma quantidade maior de pessoas, maior é a chance de você conseguir emplacar essa sugestão de pauta como uma reportagem, para que você possa dar uma entrevista falando sobre esse assunto. Então, sempre preste atenção nisso. Esse assunto que eu estou sugerindo, ele é próximo de uma grande quantidade de pessoas? Vamos supor uma design de sobrancelhas. Trabalho com design de sobrancelhas, eu já atuo há algum tempo aqui na minha área, tenho uma sugestão de pauta para falar que agora tem uma novidade nessa área de design de sobrancelhas. Bem, vai interessar para uma grande quantidade de pessoas? Olha, eu sei que vai interessar muito para mulheres, né? A maioria são mulheres. Tem homens que fazem, pode até ter, mas a maioria são mulheres que fazem esse desenho aí na sobrancelha. Como que você vai saber que veículo de comunicação que vai ter interesse nesse assunto? Principalmente aqueles que têm algum segmento específico para mulheres. Tem programas de televisão que são voltados para as mulheres, vitrines eletrônicas que falam de assuntos variados. Essa é uma boa sugestão de pauta para um veículo de comunicação como esse, para um programa vitrine eletrônica que é mais voltado para as mulheres. Para um portal de notícia, por exemplo, tem uma coluna nesse portal de notícia que fala sobre as mulheres, que fala sobre esses procedimentos estéticos, você pode sugerir para esse portal de notícia também, até mesmo para um jornal, para uma coluna social ou para algum caderno dentro desse jornal que tem a ver com as mulheres. E para programas de rádios também. Tem programas de rádio aí na sua região que falam para as mulheres, que tem esse foco de comunicar para elas, então você também pode sugerir esse assunto para esse programa de rádio. Mas é importante que você sempre preste atenção nisso. Esse assunto é próximo de quem? Se ele for próximo de uma grande quantidade de pessoas, vamos supor, por exemplo, o preço da gasolina. Todo mundo se interessa, todos que têm carro. Muitas pessoas têm, então isso interessa para uma grande quantidade de pessoas. Aí você não precisa nichar muito
para que veículo que você vai mandar essa sugestão de pauta. Você pode mandar para todos eles, para os rádios, para os portais de notícias, também para as televisões, para os jornais impressos, porque isso vai interessar para uma grande quantidade de pessoas. Mas é necessário você prestar atenção nessa questão para não ficar enviando, por exemplo, uma sugestão de design de sobrancelhas para um jornal que só fala de notícias ali da região, de acidentes, de política, de economia, porque aí não vai interessar para ele. Preste atenção nisso, porque eu tenho certeza que você vai conseguir emplacar mais sugestões de pautas positivas e que vão ser aceitas, que vão se tornar uma reportagem, se todos esses critérios aí forem preenchidos e analisados com calma quando você pensar num tema para sugerir para os veículos de comunicação. Agora presta atenção nessa dica extra. Todos os veículos de comunicação têm matérias frias e matérias quentes. O que é isso? Matéria quente é aquela matéria que importa agora, que eu preciso dar essa notícia hoje, porque se eu esperar para amanhã não vai valer mais. Por exemplo, se eu sei que está acontecendo um seminário hoje, é um evento importante que vai receber muitas pessoas, e esse evento só acontece hoje, se eu não noticiar ele hoje e esperar para noticiar amanhã, a notícia já é velha, as pessoas não vão mais poder participar desse evento. E tem também aquela sugestão de pauta, aquela reportagem que é fria. Essa matéria fria, o que é? É aquela matéria que pode esperar para ir ao ar. Por exemplo, a gente estava citando o designer de sobrancelhas. Se a designer de sobrancelhas citar aí que tem uma novidade no mercado para o design de sobrancelhas, que as mulheres vão se interessar muito, eu preciso dar essa notícia agora. Se eu esperar para dar amanhã, ela já vai estar velha? Muito provável que não. Eu posso segurar essa reportagem. Então essa reportagem pode ser exibida na semana que vem, porque não vai ter problema nenhum. Então você tem que ficar atento também a esses temas dentro da sua profissão. Tem alguma sugestão de matéria que é quente, que é aquela matéria que precisa ir agora, precisa ir amanhã ou nessa semana, porque senão não vai valer mais? Então isso é algo importante para você sugerir para um veículo de comunicação. Por exemplo, variação de preço. Sempre vale. Se você sabe que está variando o preço de algum produto ou serviço, você pode sugerir. Isso vai ser interessante nesse momento. Se você esperar um pouco para depois, já vai ser velho, não vai valer mais. O exemplo do evento, se você sabe que tem um evento que vai acontecer na sua área profissional, que é interessante para as pessoas que atuam na sua área, ou até mesmo para a população no geral, ter conhecimento sobre esse assunto que vai ser debatido nesse seminário, essas palestras que vão acontecer, você tem que sugerir antes do evento acontecer. Já as matérias frias não precisam ser exibidas agora, mas precisa ser um assunto interessante. Por exemplo, uma tecnologia nova no seu segmento de atuação. Essa tecnologia é interessante, as pessoas vão ser beneficiadas por ela, você pode sugerir como pauta. Geralmente essa pauta não precisa ser exibida agora, pode ser exibida na semana que vem, até daqui a 2 semanas, daqui a um mês, porque o assunto não vai ficar velho. Essa tecnologia chegou agora e está aí à disposição de todos. Essa é uma boa sugestão de pauta, é um assunto interessante, não é uma matéria quente, é uma matéria fria, que pode ser exibida depois de algum tempo, mas que mesmo assim vai interessar para uma grande quantidade de pessoas. Agora eu te recomendo a pensar em temas dentro da sua área profissional, qualquer área, não importa. Ah, Felipe, eu sou advogado, Felipe, eu sou um delegado, Felipe, eu sou um político, sou dentista, atuo na área da saúde, eu sou um profissional liberal, ou até mesmo você que é um comerciante, você que é um empresário, dentro da sua empresa, dentro da sua profissão, tem algum assunto interessante? Tem assuntos que se encaixam dentro desses critérios de noticiabilidade? Então você pode sugerir como pauta para os veículos de comunicação com certeza. Atualidade, periodicidade, universalidade, proximidade, é uma matéria quente? É uma matéria fria? Com certeza você vai encontrar temas interessantes que você vai poder sugerir para os veículos de comunicação e começar a dar entrevistas falando sobre eles, assim se tornando uma autoridade na mídia. O mais importante é você ter conhecimento profundo sobre esse tema, sugerir ele para o veículo de comunicação, mas ter certeza que você vai conseguir tirar todas as dúvidas relacionadas ao que você sugeriu. Não adianta você pegar um tema aleatório, sugerir para o veículo de comunicação e depois não conseguir explicar em uma entrevista do que se trata aquele assunto que você sugeriu, tá certo? Quero te convidar a curtir esse vídeo, compartilhar com seus amigos e deixar aqui uma sugestão de tema para a gente debater aqui no Autoridade na Mídia. Até a próxima!